Olá, você está no canal Vida que Segue, Somos Assim. Hoje eu comento dois livros que falam da Revolução Russa, uma história que não foi boa. E eu falo de duas decisões que a gente tomou, eu e Edson, em 2020, que teve um grande impacto na nossa vida. Vocês vão saber o que é no final. Fiquem até o final para vocês saberem quais são as decisões que a gente tomou. Compartilhe esse vídeo. Você está no canal Vida que Segue Somos Assim. Eu sou Dione Dutra. Eu sou Edson Martins. Se você gostar e tiver algum comentário, faça seu comentário. E no final, se você gostar, você dá seu like. A luta pela emancipação humana é longa, muito longa. Nós vamos me ater aqui a dois fatos, a dois pontos que servem de paradigma para os livros que eu vou comentar. Em 1802, na Inglaterra, houve o primeiro, logo depois da Revolução Industrial, o primeiro movimento da justiça institucional, a respeito do trabalho. No meu caso, era trabalho noturno infantil e a restrição à jornada de trabalho. Já derivava um pouco da Revolução Francesa e das guerras do Código Napoleônico. E em 1832, foi publicado pela primeira vez o termo socialismo, por um francês, Leroux, que publicou o artigo do Le Globe, no jornal de Paris. Primeira vez que surgiu. Eu digo isso porque a história do desenvolvimento humano, da emancipação, ela passa muito pelo mundo do trabalho. Então, o socialismo vai mais ou menos culminar essa luta pela jornada de trabalho, redução do trabalho infantil, cuidado, saúde, essas coisas todas. Em 1867 ou 1865, então uma divergência, foi publicado o primeiro livro, O Capital, do Karl Marx. O primeiro livro dele. Isso é uma obra de 4 volumes. Foi o único que foi publicado com ele em vida. E ele fala do comunismo, né? Da história do comunismo. Que para ele deveria ocorrer numa sociedade desenvolvida, com proletariado avançado, e o comunismo seria uma situação em que a ausência de Estado. Todos seriam iguais, de cada um de acordo com a sua habilidade, a cada um de acordo com a sua necessidade. Essa é a sociedade que seria o fim da exploração do homem. Então, dado esse introito, essa introdução, eu vou falar de 2 livros aqui. Uma Revolução Perdida, do Daniel Arão Reis, filho. Esse livro aqui serviu de muita orientação, muita consulta para esse outro livro, que é do Roberto Paulino, O que Deu Errado. Esse aqui é de 2010. Esses livros tratam da Revolução Russa, de 1917. E eles fazem, muita consulta, fazem uma crítica ao que foi a Revolução Russa e o que dela derivou. Então é uma crítica dura, triste, e em alguns casos aponta muito, fulaniza muito, coloca muito na situação do Stalin, que foi um dirigente comunista que mais tempo ficou e que usou o poder, como diz o livro, perverteu o conceito de comunismo, perverteu a ideia do comunismo. Virou o poder pelo poder e cometeu extremíssimas sofrimentos, muito. E a crítica é tão forte, tão sofrida, que também fica latente a pergunta:
o processo avançou a história? Porque, como dizia Marx, a revolução se daria numa sociedade que o proletariado estivesse bem avançado, que poderia fazer avançar a luta e os procedimentos, processo histórico avançar mais, para construir uma sociedade de iguais. E como se deu na Rússia, que era um país atrasado, muito atrasado, para avançar, fazer chegar próximo ao que era o pressuposto que a sociedade avançada, a Revolução Russa teve que atravessar processo, avançar historicamente, e esse atropelo todo teve causas não muito benevolentes. E essa pergunta que fica mais ou menos latente no livro é: o que deu errado talvez tenha sido a revolução feita antes do tempo histórico? Eu recomendo a leitura dos dois livros. O Socialismo do Século XX, O que Deu Errado, do Roberto Paulino, esse aqui, e antes dele, Uma Revolução Perdida, a história do socialismo soviético. São duas grandes reflexões que vale sempre voltar para sabermos como faremos um mundo melhor. Olá! Vou contar para vocês duas decisões que a gente tomou em 2020 para que a nossa vida tivesse uma qualidade melhor. Porque nós, como aposentados, a vida, o tempo fica muito legal, como eu já até disse aqui, mas o dinheiro fica curto, né? Então, a gente decidiu duas coisas. Primeiro, não ter mais carro. Por quê? O carro, ele é um custo muito grande. Você tem o seguro do carro, você tem o IPVA, isso se o carro não der nenhuma oficina. E a gente usava o carro muito pouco, porque não precisávamos do carro mais para trabalhar, não tínhamos necessidade de levar a criança para lugar nenhum. E a gente gosta de beber, a gente gosta de sair, de tomar uma cerveja, de tomar um vinho. Então, desde que foi, muitas vezes eu já dirigi bem tontinha, viu? Mas desde que foi proibido dirigir e beber, eu adotei isso e realmente eu não dirigia e bebia. Se por acaso era um lugar assim, mais longe, que a condição ia ficar muito cara, eu levava a minha cerveja sem álcool. Aí, com essa coisa do aplicativo também, que facilitou muito a locomoção, a gente decidiu vender o carro. E eu não sinto a menor falta, vou falar para vocês. Raríssimas vezes eu sinto falta do carro e não tenho a menor vontade mais de dirigir. A segunda coisa foi parar de pagar plano de saúde. A gente tinha Unimed, ou qualquer outro plano de saúde. Os planos de saúde são muito caros, né? E a gente sacrificava muito para poder pagar o plano de saúde. Então, nós optamos, assim, ou a gente paga o plano de saúde ou a gente viaja. Então, optamos por viajar e parar de pagar o plano de saúde. E viramos, então, usuários do SUS. O SUS existe, é um dos programas de saúde pública dos melhores do mundo, reconhecido, inclusive, há pouco tempo, acho que semana passada, o Bill Gates fez um artigo elogiando o SUS. E a população toda, mesmo aqueles que pagam plano de saúde, usam o SUS, mesmo sem, não tem escolha. Por exemplo, campanha de vacinação, SUS. Anvisa, SUS. SAMU, SUS. O SUS, mesmo para aquelas pessoas que não vão usar o serviço médico, ele está presente na vida de todo cidadão. Bom, mas nós então agora usamos o serviço médico do SUS. O nosso posto de saúde, que tem aqui perto da nossa casa, que é o Tiamância, ele é muito bom, nos atende muito bem, e até hoje a gente não teve nenhum problema. Assim, é claro que, dependendo do exame que você vai fazer, demora mais tempo, mas não precisamos de nada com urgência que a gente tivesse que
pagar para fazer. É a mesma coisa do plano de saúde? Não, não. Você tem que ter mais paciência. O tempo é mais demorado, né? Sobretudo se você precisa de uma consulta bem especializada, um exame mais especializado. Mas, no nosso caso, está indo muito bem. A gente está muito feliz em ser usuário do SUS. Então, foram 2 medidas que valeram a pena para a nossa vida.